Olá, bem-vindo a mais um programa A Ciência da Comunicação Explica. Um exemplo que nós podemos dar foi em 2010, quando do acidente da British Petroleum no Golfo do México. Foram 175 milhões de litros de petróleo derramados no mar do Golfo do México. Imagine vocês, foi o maior até hoje, isso foi em 2010, até hoje é o maior acidente ecológico com petróleo já ocorrido no planeta Terra. Essa deixou a BP, então, né, a British Petroleum, numa situação terrível. E, na verdade, assim, foi um show assim de problemas operacionais e de problemas de administração de crise. Há lá vamos dizer assim, esse case pode ser um exemplo de o que não fazer numa situação como essa. É, Entre os erros cometidos pela British Petroleum, o primeiro foi tentar terceirizar a, o problema, a culpa, né, pelo problema. Eles tentaram passar para a Transocean, uma empresa parceira, um fornecedor deles, falando que o problema era deles e que eles não tinham nada a ver com isso. Claro que isso as autoridades não reconheceram essa situação e responsabilizaram a BP. Em segundo lugar, a BP tentou reduzir ao máximo a gravidade da situação. Os seus técnicos garantiam que, na verdade, o vazamento era de 5.000 litros por dia, quando na verdade esse vazamento era muito maior, até de 60 mil litros por dia, que era testado pelas autoridades ambientais localizadas ali na região do Golfo do México. Então, essa diferença de avaliação da crise do problema gerou uma crise de credibilidade nas próprias informações da BP, que falava com a mídia e com as autoridades na época. Aliás, autoridades não foram assim muito bem tratadas pela própria BP, uma vez que a British Petroleum entendia que a crise estava localizada no Golfo do México, quando o epicentro da crise já estava em Washington. Porque em Washington estavam as autoridades, em Washington estavam os ativistas ambientais, e em Washington estavam os principais jornalistas que faziam essa cobertura. Então a BP demorou para reagir e entender onde estava o epicentro dessa crise. O PP também demorou para entender quais os stakeholders envolvidos nisso. Esqueceu dos pescadores, né, que tiveram suas atividades, a sua principal atividade econômica interrompida pelo vazamento. Então, foi uma sucessão de problemas, foi uma sucessão de problemas que acabou fazendo com que essa crise atingisse proporções épicas, assim. Para você ter uma ideia, a BP perdeu 35% de valor no mercado durante esse processo. E a pergunta que nós queremos fazer, afinal de contas, eles tinham conhecimento, né, os técnicos da British Petroleum, eles tinham conhecimento desses problemas da ocorrência, antes do vazamento começar, ou não? Foi realmente um acidente imprevisível que eles foram pegos de surpresa? Na verdade, a investigação, teve uma ampla investigação e os relatórios são fartos, mostram que a BP e os técnicos da BP sabiam sim que algo estava muito errado com a plataforma de petróleo Deepwater Horizon. Havia problemas nas válvulas, de pressão nas válvulas, havia problemas no concreto, na vedação do concreto, havia problema com a medição dos sensores. Sim, havia problemas enormes, assim, de todos os sentidos. Então, assim, havia constatação disso. Isso foi relatado, né, antes do vazamento, antes do início do vazamento. Mas como é que isso foi relatado? Você pega, por exemplo, os relatórios, você pega lá e analisa como é que os técnicos falam, olha, parece que esse medidor não está funcionando adequadamente. Olha, seria interessante refazer esse teste, mas talvez fosse interessante repensar a vedação do sistema. Era sempre uma linguagem suavizada, era sempre uma linguagem amenizada. Ou seja, havia consciência de que existiam problemas, isso era relatado, mas a urgência era negada. Por quê? Como acontece em muitas empresas, a pressão, o prazo era exíguo, era o número de funcionários era menor do que o necessário,
Eles tinham que correr, eles tinham que colocar tudo em operação para gerar logo um faturamento. Então, ninguém queria ser, né, nenhum dos técnicos queria ser aquele funcionário que mostrava, olha, que dava a má notícia, que era o carteiro que entregava a carta com a má notícia. Então, eles até cumpriam a sua obrigação de dizer que algo estava errado com os medidores, com os sensores, que algo estava errado com o concreto de vedação, que algo estava errado com a pressão. Mas suavizavam a urgência, assim, não, mas tudo bem, não precisamos interromper. Então, isso está lá, estão nos relatórios. Isso é mitigação da linguagem na veia. Isso é mitigação da linguagem na veia. E olha o que ele gerou. Gerou uma crise de proporções épicas no Golfo do México. Quase acabou com uma das maiores empresas inglesas, a British Petroleum. Derrubou as ações, demitiu executivos, matou 11 funcionários. Ou seja, foi uma coisa, um acidente terrível, causado, né? E causado, esse sim, podemos dizer, causado pela mitigação da linguagem. Se houvesse na BP uma cultura que evitasse a mitigação da linguagem, com certeza os problemas técnicos, os avisos, né, de problemas técnicos teriam sido relatados com a urgência e com a gravidade necessárias para que providências tivessem sido tomadas e para que aquele vazamento de 175 milhões de litros de petróleo no Golfo do México não tivesse ocorrido, acabando com a vida, literalmente, de 11 funcionários, mas acabando com a atividade econômica das pessoas, derrubando o valor de mercado da empresa, quase comprometendo totalmente a BP e as suas operações nos Estados Unidos e no mundo como um todo. Então, veja como o problema da mitigação da linguagem é um problema que pode gerar sérias crises empresariais, sérios problemas industriais. Aí sim, até como causa do problema e não só como ampliação do problema. Não só como uma decorrência de um problema operacional, mas a causa do problema operacional.